Eu queria saber por que eles saem. E o pessoal comentava, poxa, os músicos só vêm para a igreja para tocar, não sei o quê. Eu não saía, eu ficava lá no último banco, eu não gostava de sentar na frente. E eu acabei fazendo parte da história que os músicos saem, depois que tocam. Só vem para a igreja para tocar. E eu fiquei aborrecido com aquilo, jovem, não tem muita paciência, não entende nada, quer logo estar o pau da barraca. Né? É verdade. Quer saber, eu não estou aqui para isso não, e me afastei, saí da igreja. Fiquei 5 anos afastado da igreja. Foi nesses 5 anos que a minha mãe teve um problema de saúde e veio a falecer. E eu fiz um propósito com Deus, que se ele curasse a minha mãe, porque minha mãe era da Assembleia, foi criada na roça, não gostava de médico. E até vou fazer um alerta aqui para as mulheres, a minha mãe morreu de uma coisa muito boba. Algo que você, mulher, pode impedir. Câncer no seio. Que se originou por causa de uma pancada no seio. Que ela estava limpando a casa, a janela, foi descer, pegou a escada tombou e bateu no seio dela. Aquilo virou um tumor, ficou roxo, ela não foi no médico, eu falei para a mãe, procura um médico, isso aí pode virar alguma coisa séria e tal. Ela, não, isso aqui foi só uma batidinha. É uma batidinha que se transformou num câncer. Nossa, Deus. E quando ela foi ao médico, já tinha se transformado num tumor, virou uma placa. Puxa. E tomou todo o seio dela. Então, aí não deu mais tempo. Não né? deu. Quando o médico falou, por que vocês não vieram antes? Ela não quis. E quando ela se decidiu ir, depois de muita insistência minha, já estava enraizada. Então ela chegou a fazer quimioterapia e tal, mas não adiantou. E já tinha tomado todo o seio dela. Então, você que é mulher, você recebeu uma pancada no seio, ou você sentiu uma anomalia diferente, algo estranho, procure um médico, porque isso pode se tornar algo mais grave e você pode perder a sua saúde por falta de conhecimento, por falta de visitar o médico. Exatamente. Né? Uma iniciativa apenas. Exatamente. E eu fiquei afastado 5 anos, aí fiz esse propósito, a minha mãe deu uma melhorada, e quando ela melhorou, eu não cumpri o que eu tinha acordado com Deus. Eu não voltei para a igreja ainda. A Bíblia ensina que é melhor que você não faça votos se você não for cumprir. Mas não foi um voto, foi um propósito. E assim, numa época em que eu ainda era ignorante na questão da palavra, não era jovem, né? E a minha mãe voltou a ter problemas de saúde e nessa fase, com 1 semana de internada que ela ficou, ela morreu. Né? E eu fiquei revoltado. Né? E fui conversar com um pastor amigo meu e ele me falou o seguinte, Abílio, não pense que Deus é vingativo, porque Ele não é. Ele jamais iria tirar a vida da sua mãe, porque de repente você falou para Ele que se Ele curasse sua mãe, você voltaria para a igreja. Porque Deus faz o milagre se Ele quiser. Se era da vontade dEle que sua mãe passasse pelo que passou e viesse a falecer, você não tem que se culpar. Você não tem que achar que Deus te cobrou, porque Deus não cobra dessa forma. E há muitas pessoas que vivem com esse peso de achar que Deus está castigando. Exatamente. Elas, né? Elas falam isso não conhecendo nada do amor de Deus. E eu me enganei, né? E quando eu recebi essa palavra, na hora eu entendi realmente que Deus não é um mercenário, não é? Ele age com amor na nossa vida e quando Ele age com rigor, não é dessa forma também, não é? E eu entendi que a minha mãe teve o tempo dela, como eu tenho o meu, como você tem o seu, como cada um tem o seu tempo. E aí eu voltei para a igreja, né, depois de 5 anos afastado. Olha só que coisa preciosa, só te interrompendo. Pode interromper, você é dona. Nem sempre Deus diz sim, né? Às vezes Ele vai dizer não. E esse não quer dizer sim. Isso mesmo. Entendeu? Às vezes a gente tem que entender. O sim de Deus é bonito, mas quando Ele diz não, é um sim muito especial que Ele está te dando. Quer dizer que não, porque tem algo ainda para acontecer, para você fazer, para chegar até algo ali. Entender isso, gente. Você me perdoe que eu tô... Contar essas histórias assim mexe um pouco comigo. Porque Deus fez algo muito tremendo na minha vida e eu não tinha noção do que Ele iria fazer na minha vida e em que Abílio Varela se tornou hoje. Né? E através da morte da minha mãe eu aprendi essa questão que a gente acabou de falar aqui e Ele me deu um ministério quando eu retornei de uma forma tremenda. E eu aprendi também que você não pode querer ser mais do que Deus, porque quando os primeiros CDs começaram a sair com música de Abílio Varela, eu tinha meus 26 anos, as pessoas começaram a elogiar e falando, poxa, você tem música no CD de Cristina, que bênção e tal. E aquilo começou a mexer no meu ego
E foi quando o Senhor começou a puxar corda. Ou seja, não foi você, querido, fui eu. Isso é muito forte que ele está falando, hein? E os convites para cantar começaram a diminuir. Eu participei de 3 edições do Troféu Talento consecutivas. Compositor do ano, no ano seguinte, revelação masculina, no ano seguinte, música do ano. E aquilo ali estava dominando a minha carne. A carne é fraca. Enche o coração, né? Que a gente... E aí eu comecei a me afastar do ministério musical. E fiquei muito mal nesse período. E aí precisou de alguém chegar para mim e falar: rapaz, você não pode terminar assim. Você tem um ministério bonito. Você simplesmente tem que se deixar ser usado por Deus. Você não tem que achar que é você, porque foi Ele que te deu, né? O dom não é seu, o talento não é seu. Use para Ele. E eu compreendi isso, pedi perdão a Deus e comecei tudo de novo. Amém. Por isso que o CD se chama Levantado do Pó. Porque foi uma fase realmente que eu me senti como Jó. Do CD anterior, que é Ultrapasse Seus Limites, até o Levantado do Pó foi quanto tempo? Você lembra? 5 anos. Olha só, gente. De um CD para o outro, há uma ponte de 5 anos. 5 anos para voltar à casa do oleiro, né? Para tornar-se pó de novo, para ser refeito esse vaso. Inclusive tem uma canção do Levantado do Pó que chama-se Vaso do Oleiro. Olha só. Tem tudo a ver. Muita música aí foi feita assim, em cima da história que eu passei, da fase que eu passei. A minha certeza, Levantado do Pó, Vaso do Oleiro, Nada de Mim. Maravilha. A gente vai ouvir mais uma canção ainda. Eu Não Estou Só. Vamos ouvir essa? Vamos. É uma canção... Desse aqui eu ainda não ouvi. Mas essa canção é composição sua? Todas são. Abílio. Todas são. Eu Não Estou Só. Ela vem falar exatamente de que, embora o título já é bem sugestivo. Eu Não Estou Só, você compôs... teve um momento específico... eu vou falar de solidão nessa música, ou você estava vivendo já algo? Não, vivendo o meu caso mesmo, a minha história. Eu quero dizer para as pessoas nessa canção que nenhuma delas está só, né? Mesmo sem a gente merecer, Ele está ali. Mesmo sem a gente ter valor, né? Porque nós não somos nada, somos pó. Gente, quando você conta esse testemunho aqui, aí eu pego os 2 CDs e há uma diferença nas fotos. Com certeza. Há uma diferença no seu olhar. Foi bom você tocar aí nesse assunto. Que fantástico! Olha, quero que você preste atenção nas 2 capas. Nesse CD, o Levantado do Pó, você, na maioria das fotos, está com o rosto abaixado, como prostrado, humilhado. Senhor, a honra é tua. Nesse aqui, sempre de cabeça erguida. Não que a gente não deva estar de cabeça erguida, queridos, mas revela muito do nosso espírito, né? Esse CD Ultrapasse Seus Limites, eu acabei profetizando sem ter conhecimento do que iria acontecer comigo. Exatamente. Mas as fotos, com certeza, são, assim, vamos dizer, meio artísticas e tal. Isso aí. E quando eu fiz o Levantado, eu não queria fazer a mesma coisa que eu fiz no Ultrapasse. Eu queria fotos espirituais, eu queria imagens que a pessoa pudesse ver e sentir algo espiritual. Não simplesmente a foto de um cantor que está lançando mais um CD. Isso mesmo. E não queria encher de fotos. Queria fotos reflexivas, poucas fotos. Eu não queria muito foco na minha imagem. Eu percebo que enquanto o Ultrapassando Seus Limites tem bastante foto, o Levantado do Pó traz aqui o quê? 3 fotos suas. Foi o que eu queria. Bem breve. Basta a pessoa ver, esse é o Abílio. Tá me vendo, tá vendo que sou eu. Eu não preciso de roupas fantásticas e maquiagens e caras e bocas, não preciso disso. Veio com simplicidade. Exatamente. Gente, isso é tão precioso, tão precioso. Vamos ouvir Eu Não Estou Só. E o Abílio continua compartilhando com a gente seu testemunho de vida, que com certeza edifica muito nossos corações. Essa primeira parte já nos faz refletir. Como tem estado o meu coração? Será que eu tenho vigiado e orado? Guardado meu coração em Deus? Não é? Gente, são tantas coisas. Tantos momentos a gente aprovar dessa maneira, renunciar ao nosso ego, às nossas vaidades,
E é um desafio da igreja todo dia, viu? E nessa área da música, depois você vai me contar, depois dessa canção, a guerra, até todo músico, eu creio que ele vai chegar num ponto onde ele vai ser provado ou experimentado a soberba ou a humildade. Ele vai ficar diante desses dois caminhos. É algo que a música, né, o ministério com música, acaba trazendo. E a gente, quando estuda a palavra de Deus, estuda sobre a história de Lúcifer, a gente entende por que a música e o músico é tão perseguido e por que a soberba, a vanglória, ela tenta tanto atingir o coração de um músico. É verdade. Mas primeiro a gente ouve a canção Eu Não Estou Só, a gente conversa um pouco mais com a Abílio Varela, já. Continua ligando, hein? 34 21 2010, participa comigo, tem oferecimento. Olha quanta gente ligando aqui. A Fernanda tá na Ribeira, oferece para mim e pro Cássio. Muito obrigada, Fernanda. Rosimério do Centro pediu para curtir. Marliette do Vilagem para o seu esposo Gerson pelo Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, Gerson. Para a produção, Cássio Fernandes, muito obrigada. E para todos os papais que estão assistindo o programa. Você é pai também, Abílio? Sou pai e você é avô. Olha só, conta pra gente daqui a pouco. Então essa música é do Abílio Varela e volta para ele, ó. Elzira do Frade oferece para todos do Ministério Sul Fluminense. A Sema de Mambucaba, para todo mundo conferindo o programa lá em Mambucaba. Beijo de monte para vocês, pessoal. Aí eu sei que tem gente que põe super alta a TV, liga no home theater, põe assim na janela, abre a porta da casa e todo mundo fica ouvindo. Obrigada pelo carinho de vocês. Eu falo isso porque já me contaram. Oferece para mim e para a produção da Cada Dia. Obrigada, Selma. O João Gabriel está no Frade para sua mãe Denise e a Maria de Fátima de Mambucaba para sua vizinha Judimar e todos os vizinhos. Olha aí a vizinhança em Mambucaba da Judimar, da Maria de Fátima. Beijo. Ligadíssimas aí conferindo a Abílio Varela na minha sexta musical. Estou sorteando o CD dele. Vamos ouvir mais uma canção. Eu Não Estou Só. Está no CD que eu estou sorteando hoje para vocês, hein? Vai ligando. Posso ver em meu viver como cuidas de mim, mesmo sem eu merecer. Tu me amas assim, dia e noite, noite e dia, não cessa teu cuidar. Com tuas mãos sempre estendidas pra me guardar. É bom saber que estás aqui. Tua presença me faz tão bem. Sei que contigo posso contar, mesmo quando não há ninguém. Se tropeço e caio, tuas mãos irão me segurar. Eu posso ouvir a tua voz dizer: estou aqui pra te ajudar. Jesus é assim, olha por mim. Eu não estou sozinho, está sempre comigo e sei que vai sempre estar. Pode tudo passar, mas a sua palavra não passa. Minha segurança está em Deus, meu Salvador. Estou alicerçado em sua palavra e seu amor. Tudo que vier pra me atingir não vai me alcançar, pois Ele
está comigo, Deus está comigo e nada vai me tocar. Jesus é assim, olha por mim, eu não estou sozinho, está sempre comigo e sei que vai sempre estar. Pode tudo passar, mas a sua palavra não passa. Não, 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 não. Eu não estou só. A Abílio Varela tá no CD que eu tô sorteando hoje pra você. A Abílio Varela é o meu convidado nessa sexta musical, um dos cantores e compositores aí que mais marcaram o Brasil. E você vai entender daqui a pouquinho. A gente vai conversar com ele já já sobre suas composições, quantas pessoas nesse país cantam suas músicas e quantas você já não cantou aí na sua igreja, né? A gente vai mostrar a capa dos CDs que tem composições dele, porque Abílio Varela foi levantado do pó, para a glória de Deus. Abílio, quantos músicos, e você que está nesse ramo há tantos anos, compõe para tanta gente, além para você. Eu quero falar agora, muito especificamente, para você que é músico, você que atua em Ministério de Louvor, você que está gravando CD. A gente tem visto em Angra um celeiro. Muita gente tem sido aqui chamada para louvor. Quantos cantores têm aparecido aqui nessa cidade? Estão aí caminhando para gravar CD ou estão chegando com o primeiro CD. Quantos ministérios de louvor? Eu quero compartilhar essa palavra agora com você. Abílio, no meio musical, lidar com a vanglória, a soberba e com a humildade. São dois caminhos assim que chega um momento que esse músico, esse ministro, ele terá que escolher um desses. Foi o que aconteceu com você, né? Antes de trabalhar com música, eu era bancário. Vou fazer merchan aqui. Eu trabalhei no Banco Itaú durante 5 anos. Nessa época eu já compunha, já fazia algumas canções e já começava a receber convites para cantar em outras igrejas, às vezes fora do Rio, e isso me dificultava um pouco, porque durante a semana, por exemplo, se eu tivesse que viajar numa terça para voltar na quinta, como é que eu ia voltar a trabalhar depois, né? Então eu tive que fazer uma opção na minha vida. Mas até eu chegar nessa opção, eu saí do Itaú, que eu vi na época do Collor, aquele negócio todo, muita gente foi mandando embora dos bancos e tal. Eu voltei para o banco de novo, que é o Banco Boa Vista, que hoje não tem mais, e fiquei só 6 meses. E aí eu pude ver realmente o que Deus queria na minha vida. Então eu fiz a opção. Eu volto a trabalhar em banco, ou em qualquer outra coisa, ou eu trabalho com louvor. Deus já tinha me falado, fiquei 5 anos no Itaú, saí. Voltei para o banco de novo, para um outro banco, uma outra instituição financeira. Fiquei 6 meses. Acordei, é isso que Deus quer? Então vamos lá. Eu abri mão de plano de saúde, abri mão de ticket de refeição, de uma carreira, de um futuro, não é aposentadoria e tal, para trabalhar na obra de Deus. E vou te falar que foi uma briga feia que eu comprei com o diabo, porque quando você abre mão de tudo assim para poder seguir a Deus, e principalmente no ministério, porque eu aprendi numa pregação que eu ouvi e achei muito interessante a forma como o pastor falou, alvos principais do inimigo, ministérios, seja qual for, palavra, louvor, missionário, não importa. Os ministérios, quem está à frente do ministério é um alvo. Família. E o terceiro alvo são pessoas que oferecem um perigo potencial futuramente para ele. Pessoas que ele sabe que vai dar trabalho. Aqueles que não têm nenhuma vontade de fazer alguma coisa para Deus, aqueles que estão na posição de conforto, sentados no banco, esse não preocupa o diabo. O que preocupa o diabo é aquele que ele sabe... Se posiciona. Exatamente, como foi Davi, por exemplo. O diabo sabia que Davi ia derrotar Golias, sabia que ele ia ser ungido rei. Só que ele podia fazer o quê? Nada. Ele tentou atrapalhar.
o caminho para Davi chegar a rei, a vencer a Golias, mas isso não impediu ele de ser. Quando Deus quer, ele vai fazer. O diabo pode até tentar. E ele tenta realmente. Cai ali, levanta exatamente. aqui. E se você, que oferece um perigo potencial para o diabo, não se fortalecer na palavra, não ter Deus como foco, não ter Deus como aquele que vai dirigir você, aquele que vai te fortalecer, e você, primeiro vento que o diabo soprar em você, você vai cair e você não vai se levantar. Então você pode até cair, mas você tem que se levantar, porque você é um eleito, você é um escolhido. E a palavra diz que nós seremos perseguidos, mas não desamparados. Você vai ser perseguido, mas Deus não vai desamparar você. Nós seremos abatidos, mas não derrotados. Você pode ser abatido, mas você não vai ser derrotado. Você não pode aceitar isso. Você não pode se conformar com isso. Então, ministérios, família e um perigo potencial para o diabo são os alvos dele. E ele capacita quem ele escolhe. Ele não escolhe os capacitados. Não é? E principalmente quem tem, no caso a gente está falando de música, o Ministério do Louvor, aquele que tem o Ministério do Louvor à frente, como os meus colegas, o David Cerqueira, como o André Valadão, Mariana e tantos outros cantores que estão à frente de um ministério, eles são um alvo. O diabo adora fazer tudo o que ele pode para poder derrubar. Planta porque mentira são pessoas aqui. que decidiram viver para abençoar. Exatamente. Né? Agora tem um outro lado da moeda. Se essa pessoa, esse cantor, esse ministro, não souber domar o ego, não é? E deixar com que eu é que vou lá, eu é que atraio o público, se o público está lá é porque eles querem me ver, se não tiver um público de 10 mil pessoas eu não canto, porque existe esse tipo de pessoa, eu conheço vários. Não é? Então, nesse momento, você já tomou uma distância muito grande de Deus. E ele vai te dar corda até o momento que ele vai puxar e você vai se enforcar na sua própria corda. Você vai dar a metragem da corda para você. Então você tem que acordar. Opa, não sou eu, é Deus, Senhor. Hora de parar para exatamente. refletir. Quando começar a sentir, porque como você falou, Fabíola, a carne é fraca. É verdade. E a fama mexe com a carne humana. Exatamente. Mexe com o ego humano. É verdade. Quem não gosta de ser famoso? É só você parar para ver um programa secular, os artistas aí, eles amam a fama. Eles querem ser rodeados pela mídia, reclamam dos paparazzi que tiram fotos, que invadem a vida privada deles, mas eles amam isso. Eles amam. Agora, o nosso meio é diferente. Nós não temos que buscar fama, temos que buscar sucesso. Porque fama, ela vem e vai. O sucesso, ele vem e fica. Você ter sucesso no seu trabalho, com os seus amigos, com a sua família, isso é que você tem que buscar. Sucesso, não fama. E o sucesso que você tiver, vai ser Deus quem vai te dar. Olha, fantástico. Guarda no seu coração essa palavra realmente. E, gente, eu estou sorteando o CD do Abílio Varela para abençoar seu coração. Liga para cá, tá aí o telefone na tela, 34 21 2010. Continua participando com a gente. Vou um break, daqui a pouquinho a gente volta com mais música do Abílio Varela. Vamos ouvir mais canções. Ele vai contar um pouquinho pra gente também. Vamos saber também se conhecer um pouquinho o perfil do Abílio, não é? Saber as coisas que ele gosta um pouquinho. E você pode continuar ligando e participando, porque no próximo bloco tem mais música do CD Levantado do Pó. Então liga pra cá, participa comigo. Eu vou ao break e volto já já. Não sai daí, hein?